Boa noite, estamos mais uma vez reunidos então para tratar sobre a cultura no nosso culto de quinta-feira, agora no mês de abril. O nosso trabalho de mês a mês, então, nós teremos a exposição de alguns temas dados por nós pastores aqui na Oitava Igreja, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e vamos então trabalhar sobre esse tema da redenção da cultura. Se você puxar aí no nosso YouTube, semana passada eu tratei sobre Deus, o homem e a cultura, mostrando a respeito do significado da palavra cultura e demonstrando como que esse tipo de manifestação mostra a pessoa de Deus na sua revelação geral, naquilo que a gente chama de graça comum aos homens, e também como que se dá após a queda essa organização. E hoje eu quero com você ver a respeito do tema de humanidade, queda e cultura, demonstrando que a queda traz na manifestação do homem as suas marcas e sinais, e isso gera problemas e morte, à mesma maneira como Deus, o Senhor, nos disse que se comêssemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreríamos. E essa morte, então, vem ao homem integralmente. Então, vamos lá. Observe só no texto de Efésios, no capítulo 2. E pegue sua Bíblia, se acomode aí na sua casa e vamos juntos, então, ler o texto de Efésios, no capítulo 2. E eu quero com você ler do verso 1 ao 7. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Olha só o que diz o texto sagrado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu gostaria que nesse momento você orasse comigo e nós então buscássemos a graça de Deus sobre a sua casa, sobre esse momento, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por esse momento juntos com a tua igreja, por essa noite, ó Deus, e em nome de Jesus, fala ao nosso coração, nos revela essas coisas, ó Deus, e nos mostra a bondade, a tua graça, de agora e para os séculos vindouros, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Observe então o que o texto sagrado diz. O texto tem esses temas, observa só nesse slide. Curso do mundo, príncipe das potestades do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência, desejo e vontade da carne e dos pensamentos. Observa que esse slide é a seleção de algumas palavras que nós lemos nesse texto. Curso do mundo. Paulo está dizendo aos efesianos, o povo de Éfeso, que existia uma caminhada, um curso do mundo marcado por questões que se vê na cultura. O que é esse curso do mundo, senão as marcas culturais daquele povo e dos povos anteriores? Os príncipes da potestade do ar. Então quer dizer que Paulo considera que neste mundo há, de alguma maneira, uma organização espiritual, metafísica, além disso que vemos, além do físico, que organiza, de alguma maneira,
a sociedade e logo então a cultura. Espírito que atua nos filhos da desobediência. Aquele que não está em Cristo, aquele que não tem na sua jornada de vida o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo na vida e a dotação do Espírito Santo, ele tem um espírito desobediente e esses espíritos atuam na pessoa, por possessão ou não, mas fora da igreja, fora de Cristo, todos são filhos da ira. Desejo e vontade da carne e dos pensamentos. Observe só nesse slide. Desejo e vontade da carne e dos pensamentos. Há uma dominação das nossas vontades, aquilo que no grego é chamado de telos. Essa vontade orientada, então, ela é completamente dominada pela sua carne e os seus pensamentos, e você então é cativo. Uma coisa para a gente debater, mas não agora, é a respeito do tal do livre-arbítrio. Como que, sendo escravos do pecado, escravos da nossa própria vontade e dos pensamentos, somos então livres. Esse termo teológico, livre-arbítrio, é um termo que até o IV século foi discutido, onde Agostinho e depois, no século XVI, João Calvino trata a respeito desse livre-arbítrio, nos mostrando que o homem é escravo e não há livre-arbítrio, principalmente em se buscar a salvação. Agora, contrapondo tudo isso que eu falei, curso do mundo, príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência, desejo e vontade da carne, nós temos a benignidade em Cristo Jesus. Observa, se nós temos esses desejos, essa vontade, esses príncipes da potestade do ar, esse príncipe, esses espíritos que atuam nos filhos da desobediência, tem uma questão que a gente tem que entender. Tudo isso gera cultura na humanidade, com as marcas que nós vimos na semana passada. Os desejos, os hábitos, as manifestações artísticas, as organizações sociais. Então, a cultura ela não é neutra. A cultura ela não é completamente neutra. O que nós vemos é que há marcas na cultura e agora nós estamos vendo que as marcas que há na cultura têm a dominação de hostes espirituais. Então, além do pecado humano, da vontade humana, nós temos marcas de questões espirituais na cultura. E nós vemos também, observa no próximo slide, que nas manifestações culturais, nós temos uma retroalimentação e um ciclo. Observa só essa imagem. Na retroalimentação e um ciclo. Olha só, existe a geração de cultura, um manifestador cultural, seja você ou eu, promove alguma marca cultural, seja um hábito, seja uma arte, seja uma peça teatral, seja uma comunidade do bairro, seja o que for, a gente gera cultura. Depois nós temos as absorções das manifestações dessa cultura. Por exemplo, você vê uma novela, alguém gerou cultura, você vê uma novela. E ao ver essa novela, você cristaliza essa manifestação. Cristaliza como? Isso endurece, introjecta em você e isso se torna o seu hábito. De que maneira? Você arreda seus marcos culturais. Por exemplo, se você achava adultério um absurdo e naquela novela é tratado o adultério como uma coisa amena ou simplesmente como um ato do casal que não tem problema maior, que é um arranjo social da modernidade, ter o relacionamento aberto, você, ao cristalizar essa manifestação cultural, você começa a achar que isso não tem nada a ver. E aí o que acontece? Isso transforma em hábito e cultura. Cristalizou no seu coração, você transforma isso em hábito, em cultura, e depois então se gera a cultura. E o que vai acontecendo? Um ciclo interminável.
Só que este ciclo interminável dessa retroalimentação cultural vem a piorar a sociedade. E nós estamos vendo que a sociedade caminha de mal a pior nas suas marcas culturais e no arredar desses marcos onde Deus colocou para a humanidade nos tempos antigos, e nós nos afastamos tanto que a única coisa que nós podemos colher é o caos. O caos cultural, o caos social, a desordem e o desarranjo que a gente está vendo. Nossa cultura, então, ela julga parâmetros. Afinal de contas, como sabemos que algo é bom ou ruim? Através da lei de Deus e da lei colocada no nosso coração, como diz Paulo aos Romanos. Observe só, esta lei que de alguma maneira manifesta na nossa alma, nós podemos saber aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é feio esteticamente e aquilo que é belo esteticamente. Esses três termos, bem, belo e verdadeiro, são termos usados por Platão na essência das coisas. Platão, o grande filósofo, discípulo de Sócrates, Platão, ele escreve a respeito dessa tríade de verdade subjetiva nos homens. Roger Scruton, o nosso grande escritor, falecido já, que cita a respeito de questões de estética e cultura, um grande conservador, ele escreve, por exemplo, no seu livro Por que a Beleza Importa, e tem documentário também, você deve pesquisar, a respeito dos elementos de estética, onde o bem, o verdadeiro e o belo é demonstrado através da estética. Mas de onde que a gente vê isso como verdade? O bem, o verdadeiro e o belo sendo coisas subjetivas ao homem e à mulher, como virtude. A gente vê isso nas Escrituras Sagradas. Paulo falando das virtudes de Deus, Tiago falando que todo bem descende do Pai das luzes, João falando daquilo que é verdadeiro. Então, nós vemos nas Escrituras Sagradas que essa descoberta de Platão, ela é verdade. E como diz João Calvino, e ele cita que toda verdade é verdade de Deus. Observe, a queda da manifestação, então, na nossa tríade, acontece mesmo que neguemos. Observa comigo. O bem trata daquilo que é ético e moral. O bem, aquilo que é bom, bondoso, aquilo que faz bem ao outro, aquilo que é uma regra que gera bondade na sociedade, aquilo que é correto moralmente, a preservação da vida, a proteção do mais necessitado, a proteção da criança, do idoso. Tudo isso, então, é bem das questões em ética e moral. O belo, a gente vê que são questões estéticas relacionadas à beleza. Nós temos em nós um juízo intrínseco daquilo que é belo e daquilo que é feio, daquilo que a gente considera organizado e daquilo que a gente considera desorganizado. E, por fim, verdadeiro, sendo aquilo que é lógico e aquilo que é real, aquilo que em nossa percepção tem lógica, é óbvio. Por exemplo, se há uma lei da gravidade e se eu jogar esse controle para cima, ele vai cair. Isso é lógico e verdadeiro. É verdadeiro que se eu jogar ele com força, ele irá quebrar. Não tem como eu supor que eu tratar uma coisa de qualquer jeito, não vai quebrar. Então isso é verdadeiro e lógico. Por exemplo, é verdadeiro e lógico que se você se alimentar mal, não tomar sol, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, é verdadeiro que você pode ficar enfermo e pode ter uma desnutrição. Isto é real, então isso é lógico, verdadeiro. E essa tríade nos mostra que a nossa cultura julga parâmetros morais.
verdade e estética a todo tempo, não importando se traz o significado real ou não. Observa só, nós temos manifestações imorais, mentiras, desarmonias, corrupção. Não quer dizer que eu, sabendo que aquilo que é verdadeiro, que aquilo que é belo, que aquilo que faz bem à minha vida e à vida dos outros, possa ser uma coisa que eu admita para a minha vida. E também nas manifestações culturais. Não é porque uma coisa é feia esteticamente que a humanidade vai ignorar. E aí, no âmbito da arte, que eu vou falar mais, não quer dizer que uma coisa é feia, que ela não é arte. Esse é um ponto importante das manifestações culturais. Não quer dizer que para mim uma coisa não é agradável, que para você não vai ser. Mas existe um marco, aquilo ou é belo ou não. Mesmo eu considerando feio ou bonito, isso pode ser bom para mim ou não. Por exemplo, a carranca que você está vendo nessa imagem. Essa carranca, para muitos, ela é esteticamente feia. Para muitos, ela também é esteticamente muito legal. E não importa se faz comunicação com a minha religião ou não. A carranca, ela tem um objetivo cultural e religioso, e ela tem a sua própria estética, independente se eu a considero bela ou não. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Porque essas coisas, na marco da cultura, isso vai caminhando sem que as pessoas percebam, e isso vai tomando espaço na nossa sociedade, e quando a gente vê, eu e você, já admitimos marcos culturais que não faziam parte da nossa história. Por exemplo, você já foi num sítio, ainda trabalhando a questão da carranca. Você já foi num sítio que uma pessoa tem uma carranca e ela não sabe nem por que tem? Você já viu alguém, por exemplo, ir em Salvador, amarrar aquela fitinha do Senhor do Bonfim, sem saber por quê, qual é o significado, qual é a história daquilo, qual é a simpatia daquilo ali, e ela simplesmente amarrou aquilo porque ela foi em Salvador e ela queria colocar aquele sinal. Olha, eu viajei para a praia, fui na Bahia, e ainda lembrei de você e trouxe uma fitinha e você vai colocar no seu braço, sem saber que aquilo tem um significado religioso, que aquilo tem uma simpatia por trás, né? Que se arrebentar, seu desejo vai ser realizado, não sei como, mas vai. E aí, a gente passa a acreditar nessas coisas sem perceber. Os marcos culturais, então, foram admitidos por você. Observa só, a queda, está aí o nosso slide, essa gravura antiga da queda. Observe, a queda tem a sua manifestação na cultura e é isso que eu quero mostrar a você. A queda do homem e da mulher. Isso daí é uma gravura de topo, uma gravura antiga feita na madeira e impressa. Esta gravura, ela tem um contexto histórico. Antigamente se cria que as desordens da manifestação cultural e da sociedade eram por causa da queda, do pecado, do distanciamento do homem entre o homem e Deus. Só que, ao longo da história, houve uma descentralização da pessoa de Deus e o assumir do homem na centralidade da história humana. E isso trouxe muito problema. Pensa comigo. Antigamente, antes da reforma, na Idade Média, Deus, então, era a pauta-tema, era o centro das atenções nas artes, na filosofia, até mesmo na ciência. O conhecimento de que Deus gera e cria a natureza traz para o homem um entendimento a respeito das ciências até o renascimento cultural. Quando acontece o renascimento cultural, juntamente com a reforma protestante, e culmina no iluminismo, nós então temos a descentralização de Deus na história e se coloca o quê? O homem. Você deve se lembrar do homem vitruviano, aquela figura de Leonardo da Vinci. Aquilo ali representa na história humana esse ponto na nossa caminhada, na jornada do homem. E observe, a descentralização da pessoa de Deus na história
a centralização do homem, da criatura na história humana, a centralização do homem, e assim o que isso traz de resultado para nós, na humanidade, na queda sendo manifesta na cultura, a perda do sentido estético, da beleza e da verdade. Por causa disso, nós vimos que na descentralização de Deus nessa história, faz com que o homem tenha cristalizado na nossa cultura um muro que nos prende longe de Deus com corrupção, feiura e falsidade. Observe esse slide de novo. Essa arte que você está vendo, isso é uma arte. Aí você se pergunta, não, isso não é uma arte, isso é um urinol. É verdade. É o urinol de Duchamp, de um período da história da arte que chamamos de dadaísmo. O que é que o dadaísmo é? É um período na história da arte como se pudesse significar várias coisas e ao mesmo tempo não tivesse significado nenhum. Essa arte é colocado como handmade. Você tira o objeto do seu contexto natural e coloca como objeto de arte, e essa observação faz do urinol deixar de ser uma peça de banheiro, uma peça da casa, seja lá onde for, para se tornar um objeto de arte. E você, que não é do mundo das artes, deve estar se falando assim, que coisa mais idiota que é isso. E isso não importa se você desconsidera o urinol de Duchamp arte ou não. O que Duchamp está fazendo ali é arte, ele está trazendo uma reflexão ao objeto, só que observe que há falta de sentido estético, há a falta de beleza e a falta de verdade enquanto objeto de arte. Agora, isso deixa de ser arte porque nós não consideramos isso como arte? Não. Isso tem o quê? Duchamp está trazendo sobre o objeto uma reflexão que vai além da estética e além da verdade. E isso traz no homem, na queda, um desvincular de Deus a tal ponto onde a loucura, a inverdade, o distanciamento estético e as coisas que acontecem na vida humana começam a se tornar caos, ao invés de ter uma organização, ao invés de ser belo, ao invés de ser bom, ao invés de ser verdadeiro. Porque quando você vê um urinol exposto numa galeria de arte, você está vendo que aquele objeto ele foi transportado de um lugar que não é dele. O objetivo de Duchamp era verdadeiramente este. Repito, nós não estamos julgando se aquilo é arte ou não. Eu quero que você saiba é que existe nas manifestações culturais a marca da queda humana. Por exemplo, você está vendo aí uma pintura de Rubens. Isso é 1619. Esta pintura de Rubens, ela é esteticamente equilibrada, ela tem uma técnica e ela mostra verdadeiramente um fato da história. Ela busca um contexto histórico mais fiel possível. E ao longo da história, as pessoas não se preocuparam mais com as questões estéticas e se preocuparam com a impressão da visão da descida de Cristo da cruz, com a sua impressão da alma. Então, ao invés de ser algo objetivo, aquilo que eu vejo passa a ser então subjetivo. E você está vendo aí a impressão de Pablo Picasso a respeito da crucificação e da descida de Cristo na cruz, isso pintado em 1930. Observa aqui, meu irmão e minha irmã, o que eu estou te mostrando através desse estudo que estamos fazendo hoje e dessa observação nas Escrituras é que a manifestação da queda na cultura é completamente possível de ser vista, notada e julgada por nós se aquilo deve fazer parte da nossa vida ou não. A pintura de Picasso,
ela não é mais feia ou mais bonita do que a pintura de Rubens. São duas tratativas completamente diferentes. Mas em Picasso nós vemos a desordem, a caminhada da história humana, a utilização de cores sem preocupação de demonstrar nuances do corpo humano, por exemplo. E, assim, Picasso está mostrando o que é um homem do tempo de 1930. Observa, então, este autorretrato de Basquiat. Basquiat era um morador de rua que foi apadrinhado por Andy Warhol, e o Basquiat, o que ele passou a fazer? As suas gravuras nas ruas, e o Andy Warhol achou aquilo tão fantástico que pegou esse rapaz, que era um usuário de drogas, uma pessoa muito perturbada, e o levou para dentro das galerias, e esses trabalhos então passaram a vender milhões e milhares, ser vendido por milhões e milhares de dólares. Olha só, isso aí é um autorretrato de 1982, deixa eu ver aqui, isso, 1982. Olha só, Basquiat, eu não coloquei a figura dele, depois você pesquisa aí. Basquiat eu não coloquei para que você veja o autorretrato, essa figura que eu estou te mostrando, dessa maneira que ele escreveu, com toda a sua confusão, com toda a sua autoimagem, nesta gravura. Repito, não é julgar se é bonito ou não, eu acho um belo trabalho, eu acho muito interessante esteticamente, mas não é isso que a gente está julgando. A questão é, observe como Basquiat, em 1982, se pinta. Como que ele se vê. Como que é o homem neste período de 1982. E observe como Rembrandt faz o seu autorretrato aos 34 anos, no ano de 1640. Observe só nesse slide. Rembrandt, então, demonstra através da sua técnica, preocupado com a sua pessoa, preocupado com a melhor figuração da sua autoimagem, com o semblante, com a técnica perfeita, e ele está mostrando que neste período da história humana, a preocupação era outra. Qual era a preocupação? A preocupação com a verdade da imagem, porque não tinha fotografia. A preocupação com o semblante, a preocupação por se mostrar aos 34 anos, porque Rembrandt fez vários autorretratos ao longo da história. Então, note, há uma diferença do homem. Basquiat tinha técnica para pintar como Rembrandt? Possivelmente sim. Rembrandt poderia se mostrar como Basquiat, numa garatuja, num esboço de qualquer maneira, preocupado mais com sua alma? Poderia. Agora veja a diferença entre então Basquiat em seu autorretrato e Rembrandt. O que a gente está vendo não é somente uma diferença de técnica. O que nós estamos vendo é a caminhada do homem ao longo da jornada humana, e não para por aí. Observe só, na poesia, eu quero ler aqui com você somente o primeiro verso. Isso aqui é Manuel Bandeira, em 1922, nós tivemos um marco histórico, a Semana da Arte Moderna, um desvincular das artes clássicas e uma ruptura querendo a modernidade das artes. Observa só, na poesia, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor editor, ao senhor diretor. Observe, no final desse texto, o lirismo, eu quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare, os palhaços de Shakespeare. Observa então como que era o texto mais antigo, escrito então por Eliot, T.S. Eliot, Eliot viveu de 1888 a 65. Eliot está mostrando como que o homem era já nesse período moderno. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós, nossas vozes dessecadas quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas como o vento na relva seca.
ou pés de rato sobre cacos, em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gestos sem vigor, aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte. Nos recordam se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Quando nós comparamos o texto de Manuel Bandeira com o texto de T.S. Eliot, nós estamos vendo que é como se fosse uma gradação que vai de Eliot a Manuel Bandeira, e agora nós temos os poemas gráficos e abstratos, palavras desordenadas que nada dizem. É como se houvesse um empobrecimento, não somente da técnica, mas também do conteúdo da alma humana. Seguindo, eu quero pensar com você na música. Eu não coloquei música aqui, e eu também não sou dos grandes entendedores de música clássica, coloquei para a gente saber a respeito da história, porque o meu negócio é rock and roll há muito tempo. Agora observa só, Mozart e Tchaikovsky, né? O Mozart eu acho que é alemão, Tchaikovsky é russo, e aí a gente vê a qualidade musical que esses homens elaboraram ao longo da história humana. E observa aqui, olha aqui para mim. Você já ouviu música clássica? Imagina uma partitura de música clássica. A quantidade, o conteúdo, as nuances, a subida, descida, os volumes, as notas musicais, a quantidade de estudo e a quantidade técnica derramada e o quanto aquilo falava a alma humana naquele período. E pensa comigo então no tempo moderno. Esse daí, se você não conhece, é o MC Guimê. E essa daí é a Anitta. Pensa comigo. Na elaboração, não julgue se a música é boa ou não para você, porque para muita gente é. Observe na elaboração dessa música, o conteúdo da letra destas músicas, da pobreza a respeito da alma humana e da elaboração da música. Por exemplo, do MC Guimê, que toca funk, é tchu-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá. É só isso. Não tem uma elaboração musical. Há, então, uma pobreza da alma manifesta no quê? Na arte, na cultura. Repito, nós não estamos julgando se a Anitta ou MC Guimê é arte. Mas eu quero que você perceba na história da vida humana como que o ser humano decaiu e na distância de Deus, como se houvesse um muro entre nós, nós deixamos de refletir o bem, a beleza e a verdade. Observe, não julgamos a arte, não o julgamento da arte, mas a nossa observação da alma humana. Você deve estar se perguntando o que é essa banana. Essa banana colada com silver tape numa parede de uma galeria de arte. O artista Maurício Catelan havia fixado na parede com fita adesiva uma obra vendida por $120 mil, R$496 mil, na Arte Basel em Miami. Foi para uma exposição, e você se lembra do urinol de Duchamp? Olha onde nós chegamos. Numa banana exposta em uma galeria, e eu te digo mais, sabe o que aconteceu? Uma pessoa comprou essa banana por esse preço. Você deve estar aí na sua casa. Comprou essa banana por esse preço, comeu essa banana na hora que lhe deu fome. E sabe o que aconteceu com essa pessoa que comprou essa banana? Ela foi ovacionada. Sabe por quê? Porque ela entrou na subjetividade do artista e ele manifestou a plenitude desse objeto. E aí o povo então começa a se rodear e como que num onanismo coletivo, esse povo se adora e nós vemos então completamente distante a beleza, a moral e a verdade. É verdade que uma banana, um objeto que você encontra por não sei quantos centavos no sacolão perto da sua casa, pode se transformar num objeto de arte? Ela pode ser vista como um objeto de arte enquanto feita por Deus em sua perfeição estética.
Agora, eu transportar isso para uma galeria e falar que isso é uma obra de arte verdadeira, que isso tem um fundo estético verdadeiro e uma significação, é uma ofensa à mente humana. E quando eu digo isso, enquanto artista plástico e estudante de arte, eu tenho contra mim uma miríade de artistas me chamando de ignorante. Mas a verdade é que isso é uma banana colada com uma fita na parede que custa R$496 mil. Você está me entendendo? Aonde que nós chegamos? A pergunta que eu te faço é: o que tem em mim e em você como manifestação da queda? Me observe, meu irmão e minha irmã. O que há em nós, em mim e em você, que entrou para a nossa história, que está na nossa casa, que é fruto mais da vida humana e dos principados e potestades das regiões celestiais, da vontade da nossa carne, da vontade dos nossos pensamentos, ao invés de ser da bondade de Deus e da vontade de Deus na nossa vida. O que você cristalizou na sua vida ao ver novela, ao escutar música, a achar que isso não tem nada a ver, porque isso é completamente neutro, e agora nós vemos então que o afastamento do homem em relação a Deus traz na cultura humana a manifestação real da queda e fruto do pecado. O que há em mim e em você, o que há em nós, até mesmo na nossa igreja, até mesmo na nossa sociedade, que é completamente fruto do diabo e da carne, que é completamente fruto da maldade do homem e da queda humana, que nos afastou daquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus, João, tanto no Evangelho quanto em suas cartas, nos diz que Jesus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Deus, você e eu, temos como viver em toda beleza, em toda bondade e em toda vida de Deus na nossa história. Em toda beleza, em toda verdade e em toda bondade dessa benignidade de Deus na nossa história. Então importa nós refazermos essa caminhada, tirarmos da nossa vida essa cultura caída e buscar, através da pessoa de Cristo, essa plenitude em nossa história. Por quê? Enquanto manifestação da pessoa de Deus na terra, é Jesus o nosso Senhor, essa epifania, essa manifestação plena de Deus na nossa vida, no ponto da história, na nossa história como Senhor e Redentor, e mandando o Espírito Santo para que nós soubéssemos disso tudo e retomássemos a caminhada. Em santidade, eu e você usufruiremos dessa vida em toda bondade, beleza e verdade, de outra maneira, para que possamos manifestar a pessoa e as marcas de Deus nessa terra. Você viu então que a queda traz um distanciamento do homem em relação a Deus de tal modo que nós paramos de usufruir da pessoa de Deus e de manifestar as marcas de Deus nessa terra, e isso traz na nossa vida problemas muito grandes. Você imagine o que essas músicas, o que essas artes, o que essas poesias, o que as novelas, teatro, cinema e todas as manifestações culturais, as organizações sociais, o trânsito, o comércio, a vida como um todo, o que seria de nós se tivéssemos caminhado em perfeição? Como seria esse mundo? E observe então o que está sendo da humanidade por causa desse distanciamento. Então é momento de nós nos voltarmos a Deus em toda beleza, verdade e bondade. Amém? Isso só através do Espírito Santo e só através de você entregando a sua vida a Cristo. Assim eu quero orar com você, terminando esse dia de hoje. Semana que vem nós trataremos a respeito da fé
e dessas marcas da queda e também das marcas da redenção na nossa vida, quanto à fé e cultura, e depois seguiremos adiante. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você aí na sua casa, para que a sua casa seja cheia da bondade, da beleza e da verdade de Deus. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado pela tua bondade na nossa vida, nos mostrando aquilo que é verdadeiramente bom, pois tu és bom, nosso Deus. Mostrando aquilo que é belo, esteticamente belo, que faz bem aos nossos olhos, que faz bem à nossa vida. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos resgatou. E obrigado a Deus por nos revelar a verdade da história humana, a verdade da vida, a verdade daquilo que temos vivido. Então, ó Deus, muda a nossa história e traz para nós essas coisas que vêm do teu trono, em nome de Jesus. É isso aí, forte abraço, Deus te abençoe e manda esse estudo e esse culto para seus amigos e eu te espero até quinta-feira que vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Forte abraço, até quinta que vem. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.